E agora é hora de falarmos da campanha Outubro Rosa. Hoje a gente recebe a doutora Maria Eduarda Meyer, oncologista do CEOF, para falar conosco sobre a origem genética da doença. Boa tarde, doutora Maria Eduarda, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de a gente poder estar aqui hoje esclarecendo, e trazendo mais informação para as mulheres a respeito de prevenção. Muito bem. Doutora Maria Eduarda, a gente sabe que dados aí do INCA mostram que 5 a 10% dos casos de todos os tipos de câncer, eles podem estar associados a fatores hereditários. Como lidar com essas informações e também isso é possível ajudar na hora da prevenção? Sim, com certeza. Então, é uma pergunta muito frequente, no consultório do oncologista. Eu tenho uma mãe, uma irmã com histórico de câncer de mama. Será que eu vou ter um risco maior de desenvolver a doença? Então, sim, nesses 5 a 10% dos casos em que a gente tem um fator genético, quer dizer que aquelas pessoas elas possuem uma mutação, uma alteração nos seus genes e que é herdada de geração em geração e ela aumenta o risco daquela mulher desenvolver a doença, no caso, o câncer de mama. Quando que a gente suspeita que tenha essa alteração genética nas famílias? Então, se eu tenho parentes de primeiro grau que têm um histórico de câncer, a mãe, a irmã, a tia, pacientes familiares com um diagnóstico com idade mais jovem de câncer e também outros tumores, como, por exemplo, câncer de ovário na família, também podem aumentar o risco de desenvolver câncer de mama. Muito bem. É possível a gente fazer algum tipo de exame que possa detectar os genes que vão sofrer mutação? Tem como a gente conseguir prever, fazer uma previsão, uma previsibilidade aí maior? Sim, hoje a gente tem uma disponibilidade muito maior dos testes genéticos, São testes que são feitos com a saliva ou com o sangue do paciente e nesse teste a gente vai tentar detectar essas mutações. A mais conhecida são dos genes BRCA1 e BRCA2. E o que essas pacientes com a mutação, então, elas têm de diferente das outras mulheres? É que essas mulheres, elas vão ter um risco maior de desenvolver câncer, que pode chegar até 70% ao longo da sua vida. Então, como são mulheres que têm um risco maior de desenvolver a doença, a nossa prevenção vai ser diferente. Então, a gente vai ter que iniciar exames numa idade mais cedo, em torno de 20, 25 anos. A gente vai utilizar exames diferentes, em vez de a gente fazer a mamografia a partir dos 40, que é o caso da população em geral, a gente vai fazer ressonância para essas pacientes e a gente também pode fazer cirurgias preventivas, como a retirada da glândula mamária e assim diminuindo o risco dessa mulher desenvolver câncer. Inclusive também muda um pouquinho a questão da prevenção quando é determinada aí pela questão hereditária, Se tiver alguém na família, também muda o prazo para fazer exames. É importante a gente também ficar atento a isso, doutora? Com certeza. Então, quando a gente tem uma paciente com câncer de mama hoje, a gente já testa ela, porque pode ser uma oportunidade, se aquela paciente tiver um teste genético, da família também se prevenir melhor. Hoje, até o tratamento das mulheres com mutação genética é diferente. A gente modifica, a gente sabe que essas pacientes têm risco de ter segundos tumores, a gente sabe que essas pacientes hoje têm oportunidades de novos medicamentos. Então, o que é importante frisar é que a gente, detectando essa mutação genética, não é que seja uma sentença que a pessoa vai ter a doença, mas que ela tem um risco aumentado. E por isso é uma oportunidade de a gente fazer uma melhor prevenção. Da mesma maneira, aquelas pacientes que não tenham mutação genética, elas podem ainda desenvolver câncer, o risco delas é menor, mas é muito importante que elas se atentem que elas precisam cuidar dos fatores de risco, Então, daquelas 90% de outras causas, que são fatores hormonais, que são o nosso próprio envelhecimento, fatores de estilo de vida. Então, a população em geral também precisa cuidar, Cuidando do nosso estilo de vida mais saudável e realizando a mamografia. Com certeza. A visita ao médico tem que acontecer, não é mesmo, certeza. doutora? Muito bem, muito obrigada. Então, aqui a doutora Maria Eduarda Meyer, que trabalha no CEOF, que está lá também à disposição, com certeza, de todos vocês aí de casa, se estiverem com alguma dúvida. Certo, doutora Maria Eduarda? Com certeza. Qualquer dúvida pode nos procurar. Campanha Outubro Rosa vem para alertar, mas, na verdade, a prevenção ela acontece o ano todo. É dessa forma? Com certeza, a gente não pode deixar, nos outros meses, a gente tem que lembrar que o ano inteiro a gente está pensando em prevenção. Muito bem. Obrigada a você aí de casa que nos acompanha. Amanhã, ao 12h45, a gente está de volta aqui e novamente com mais assuntos voltados à campanha Outubro Rosa e à prevenção.